Bom dia. Hoje a gente está dando início ao nosso último roteiro, finalizando o ano, né? Tá acabando. Então a chance de muitos estarem recuperando, outros estarem conseguindo fechar com a média 10. Esse é um roteiro que traz a SEI, que é a Semana de Estudos Intensivos. Então a gente acaba revendo alguns pontos que foram revistos ao longo do ano. Aqui as habilidades. O tema é biodiversidade brasileira, produção, circulação e consumo de mercadorias. Essa é a primeira atividade. Faça uma leitura do esquema a seguir, depois responda as questões no caderno. Então, para você analisar o esquema, aí vocês vão olhar e vai falar, nossa, que difícil e tal. Não, mas não é. Começa o quê? Os recursos naturais. Então, vamos dar o exemplo para a gente focar no petróleo, certo? Poderia ser outro exemplo, mas vamos colocar o petróleo. Aí, o primeiro passo é a extração do petróleo. Aí depois extrair o petróleo lá na plataforma, em alto mar ou em algum outro lugar. Aí vai a produção. Aí com o petróleo eu consigo produzir gasolina, óleo diesel, pneus, sacolas plásticas, entre outros insumos. Então eu produzi dentro do processo industrial. Depois tudo isso que eu produzi com a extração de um único material, ele precisa ser distribuído. Então vamos focar agora em um produto, sacolas plásticas. Então essas sacolas plásticas elas foram mandadas para o mercado. Depois esses produtos lá no mercado, teve o que? Elas foram utilizadas, foram mandadas para um consumidor que utilizou essas sacolas para colocar para utilizar as compras dela, para levar as compras para casa. Aí depois ela pode ter dois rumos, certo? Primeiro eu posso pegar essa sacola, acabar inutilizando ela, posição final, e mandar para os aterros, certo? Onde ela vai se decompor ali, que é o aspecto 2, que está aqui o numerinho 2, bem pequenininho. Vocês podem ampliar essa imagem para vocês olharem melhor. Ou eu posso dar uma outra destinação para ela. Qual que seria essa outra destinação? Eu posso reutilizar essa sacola para alguma outra coisa. Eu posso recuperar essa sacola. Ou no caso do produto feito de petróleo, por exemplo, isso poderia ser um pneu. Eu poderia reutilizar esse pneu, poderia fazer uma recapagem dele, reformar esse pneu. E o terceiro aspecto, eu posso estar mandando ele para reciclagem, seja a sacola, seja o pneu ou qualquer outro produto feito de petróleo. Lembrando que eu estou falando de petróleo, mas eu poderia utilizar outros tipos de recurso aqui. Qual a destinação seria mais correta? Essa número 2 ou essa número 1? Parece um tanto quanto óbvio. Para o meio ambiente, o melhor é esse destinação número 1 aqui, onde ela vai poder servir desses 3 pontos e pode ser mandado novamente para o circuito de produção e ficar funcionando de maneira contínua aqui nesse ciclo. O planeta agradece. Essa é a maneira de fazer um consumo sustentável das coisas. Não simplesmente cerrando o ciclo no aterro, onde esse material demoraria anos e anos, aí mais de 500 anos para ser decomposto. Depois, o esquema representa 2 caminhos possíveis para a mercadoria após o seu consumo. Qual desses representa a economia circular? 1 ou 2? Explique sua resposta, é que eu acabei de falar. Aqui, no 2, ele se encerra. No 1, há o ciclo de produção. Produção, distribuição, consumo, destinação, reutilização. Ou reciclagem e recuperação. Mas de certa forma, tudo se resume em reutilizar. Seja
de uma forma, seja reutilizando de outra. Na B, para ampliar seus estudos, prepare o roteiro de entrevistas para coletar dados e informações sobre o tema. Elabore ao menos 5 perguntas que lhe permita identificar como as pessoas do seu lugar de vivência realizam o descarte dos resíduos sólidos em suas residências. Você pode começar entrevistando familiares ou amigos. Organize as respostas no caderno e entreviste ao menos 2 pessoas. Uma sugestão é que você crie uma enquete em suas redes sociais. Então, por exemplo, o Instagram ele permite você criar uma enquete. Você pode criar uma enquete lá no seu Instagram. Um exemplo de pergunta é bem simples. Em sua casa, você separa o lixo para enviar para o descarte? Sim ou não? Essa é uma opção de pergunta. Vocês podem perguntar se as pessoas acham importância a reciclagem. Você pode fazer uma pergunta aberta, perguntando para as pessoas o que elas entendem como reciclagem. Então, vocês vão elaborar 5 perguntinhas, e essas 5 perguntas vocês vão fazer pelo menos para 2 pessoas. Pode perguntar para o pai, para a mãe, para o irmão, vocês vão escolher, mas que seja pelo menos 2. Se vocês colocarem uma enquete aberta nas redes sociais, com certeza mais de duas pessoas vão responder. Vocês podem ter dezenas de respostas. Se vocês tiverem dezenas de respostas, aí vocês vão colocar. A pergunta tal foi feita, 20 pessoas responderam, vocês vão explicar todo esse processo como foi feito. Certinho? Qualquer dúvida vocês podem perguntar que eu estou aí para ajudá-los.